E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas e já vamos começar falando sobre a mídia brasileira e a pesquisa que saiu ontem do IPEC. E tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, algumas análises interessantes. Também quero mostrar para vocês a notícia que diz respeito à campanha de Bolsonaro e pesquisas internas. Enfim, a gente abre falando nisso, né? Também mostrando a parcialidade da imprensa brasileira. Depois, vamos começar falando de eleições. Lula versus Bolsonaro. O Lula deveria estar dando cambalhotas, rindo. Até porque, né, a IPEC tá tentando ser a nova Datafolha, o Lula é disparado 12 pontos na frente, não deveria estar com medo de Bolsonaro, nem estar com aquele discurso derrotista que ele vem pregando aí no dia de ontem na USP. E eu também quero mostrar para vocês alguns prints, números aí das lives do Lula no dia de ontem, que são coisas assim que beiram o total fracasso. Tem um print aí rolando nas redes sociais que o Lula tinha 47 pessoas assistindo ele em sua página oficial no Twitter. Enfim, vamos comentar de muita coisa sobre isso. Depois, mais um capítulo à parte, porque parece que a religião vem sendo aí um problema, a imprensa tá tratando como um problema, e o Lula tá o tempo todo tentando desconversar, tentando talvez apagar o passado do PT, e tem algumas coisinhas que quero mostrar pra vocês, e a Gleisi Hoffmann meio que bateu o martelo. Esqueça essa história de ver Lula na igreja. Lula não vai na igreja. Desculpa dela porque não quer misturar política e religião. A gente confia. Depois vamos falar do Ciro Gomes. O show de horror de ontem. A única coisa que eu concordo com ele é que ele falou que se o Lula vencer vai ser o maior estelionato eleitoral da história. Até aí tudo bem. Só que o Ciro Gomes também lá no Roda Viva, com apoio da Vera Magalhães, falando aí que Bolsonaro vai ser preso, né, se ele perder. E ele também tá com a mesma ideia do Lula, que o Lula vem defendendo, e a turma da esquerda tá defendendo também, e envolve uma passa a mão na cabeça, né, de infratores, pessoas aí que não seguem as leis. A gente quer comentar sobre isso. Depois tem muita notícia boa pra gente trazer: Brasil, economia, Bolsonaro, e por fim, se der tempo, vamos falar de algumas notícias internacionais que são bem relevantes. Mas vamos começar aqui com a imprensa, e já quero começar com um vídeo bem interessante. Eu acordei de manhã, acordei cedo até, e aí assim que eu abro o Twitter, eu já tava vendo assim um vídeo, tava com engajamento bom. Não sei se vocês viram ou não o Pânico, mas o Rica Perrone, ele teve lá, não era assim o entrevistado principal, tava lá só de passagem, e ele deixa aí mais um relato de assim, da relação, o dia a dia, como é conviver com Bolsonaro, com o entorno de Bolsonaro, aquelas coisas que a gente talvez jamais ficasse sabendo, a não ser assim como uma pessoa como o Rica Perrone, né, viesse a público para comentar. E aqui envolve a história da bola que Neymar deu para Bolsonaro. Verdade, mentira? O que foi que realmente aconteceu? Escutem só. Do esporte, aí essa bola do Neymar deu algum problema aí? Porque foi o Thiago que trouxe a bola pro presidente. Já começaram a criar uma história com essa bola do Neymar e o presidente. Já tô torcendo pra Argentina já. Não, deu problema, e o problema foi surpreendentemente resolvido em mais ou menos 20 segundos. Eu achei que ia dar um problema. Por quê? Porque o Thiago tinha a bola, e o Thiago tem, acho que ele tem 4, 5 bolas assinadas pelo Ney, e ele falou: pô, vou dar uma pro presidente, uma pra você, que eu ainda não recebi, viu, Thiago? Tô esperando a minha falou que ia dar, acho que pro Nicolas, enfim, para algumas pessoas lá que ele escolheu, e eu não sei se o Ney participou ou não dessa escolha, né? O que aconteceu? Quando terminou o negócio, mais tarde, a assessoria do presidente mandou uma mensagem e falou: Rica, a gente tá com a foto aqui pra postar e tal, da bola, só que a gente não quer ser injusto. E, aliás, achei do cacete isso, tá? Eles podiam ter feito uma propaganda eleitoral maldosa. Eles falaram: cara, só me tira uma dúvida, essa bola ela foi dada pelo Thiago, ou essa bola foi dada pelo Neymar, ele assinou pro presidente? Ah, legal isso. Eu falei: só um minuto. Eu liguei pro Neymar, mandei uma mensagem, falei: Ney, tô com um problema aqui, irmão. É isso, o que eu faço? Aí o próprio Neymar e o pai estavam um do lado do outro, me responderam falando: não, a bola a gente mandou pra ele, pode falar que a gente mandou. Olá. É o presidente do Brasil, irmão. Esquece. Isso aí eu falei assim: pronto, é isso aí. Pronto. Bolsonaro poderia tirar vantagem, postar a bola, olha a bola que o Neymar me deu, isso, aquilo, outro, mas ele fez questão de saber: pô, cara, essa bola realmente foi o Neymar? Eu não quero ser injusto, eu não quero tirar vantagem, não quero fingir que eu tenho um apoio de alguém que eu realmente não tenho. Porque às vezes depois poderia até ficar chato pro Neymar, né? Falar que não dei a bola. Falar: pô, como é que você não deu a bola? Tá aqui a bola, fica aquela confusão. Não, mas vai lá, vai checar, na humildade.
Se falasse que não, pô, a bola eu tinha dado pro Thiago, o Thiago que deu, então beleza, não vou postar não. Não vou tirar vantagem da situação. E aí você vê. Aí o Rica Perrone fica surpreso, né? Acho que aqui é uma coisa que só confirma o que acho que todos vocês pensam de Bolsonaro. E eu fico assim pensando, né? Como a imprensa ainda consegue manipular e enganar tantas pessoas. Para quem acompanha realmente Bolsonaro diariamente, esse aqui é só um relato que é só mais uma prova, só mais uma constatação, né? Assim, meu Deus, como eu estou surpreso com Bolsonaro. Vai dizer que você está surpreso com esse tipo de atitude vinda do presidente. Mas tudo bem. Continuando aqui, também envolve Rica Perrone, tem mais um vídeo. Temos alguns vídeos no vídeo de hoje. O Guga Noblar tomou aí uma baita de uma invertida. Eu vou dar aqui espaço, né? Porque essa paulada foi muito bonita. Mas o do jornalista, que é crítico, que fiscaliza, é fazer exatamente o oposto do que tem sido feito nesses podcasts. O podcast não pode permitir que um político tenha 5 horas para jogar o que quiser ali sem ser refutado. Noblar, eu procurei rapidamente, porque daqui a pouco eu vou entrar, inclusive na tua emissora da Jovem Pan ao vivo, procurei rapidamente aqui um histórico de entrevistas suas para ver como você fazia e realmente não encontrei nenhuma entrevista relevante sua em nenhum lugar. Talvez você nunca tenha sido um entrevistador de programa para você saber como isso funciona, então, inclusive, esse é um dos motivos que eu acho pelo qual você devia dar menos palpite. Não confunda você querer lacrar ou representar uma turma para ter um público que se sustente em cima de um entrevistado, de você fazer uma entrevista onde o seu único objetivo é não jogar cascas de banana, não ser desleal com o entrevistado e meramente deixar ele falar, né? Colocar os pontos e deixar ele falar. Isso é uma entrevista que hoje funciona no planeta inteiro. Você não tem nenhum caso de uma grande formato de entrevista que funcione sequer na tua bolha. Nós temos um formato que funciona, você não. Nós temos um formato que funciona, você não. É um fracassado que tá com invejinha, né? Aí fica aí com 10 DEM. Mas enfim, vamos começar a comentar sobre coisas interessantes. No dia de ontem, o Lulinha, ele segue aí em sua campanha de mentiras. Não basta a questão do fim do auxílio, que ele fez aquela live com o Janones. Lá vem ele ontem no Twitter postar o seguinte, fazer o seguinte post. A trágica gestão ambiental de Bolsonaro bate recorde de desmatamento. Ao contrário dessa política de destruição, Lula propõe um futuro com proteção, desenvolvimento e autonomia da Amazônia. E a imagem era aquela ali abaixo, ó, 2022, recorde de desmatamento. E aí várias pessoas rebateram o Lula, dentre elas o Felipe Martins. Ele fala, ó, por que esconder o período em que você estava no poder? Quando os números do desmatamento chegaram a ser mais do que 5 vezes piores do que os atuais. Como 5.474 km² pode ser o recorde se você, Lula, chegou em 27.772 km² de florestas devastadas só em 2004, segundo o PRODES. E aí, diante da exposição da verdade, o que é que o Lula fez? Ele apagou o tweet. Então você vê aqui na resposta do Felipe Martins, né? Este tweet foi excluído pelo autor. O Lula apagou. Foi pego na mentira mais uma vez. Mais uma vez. Mas é o vale tudo da esquerda. Ainda falando em mentiras, que é basicamente o que a esquerda tem a oferecer, vem o deputado Alencar Santana, para quem não sabe, é deputado federal por São Paulo. Sabe qual é o partido dele? Partido dos Trabalhadores. Sim, é um lulista. Bolsonaro achou pouco suas amizades e relações financeiras com milicianos do Rio de Janeiro. Ele também virou amigo do Guilherme de Pádua. Todo mundo sabe que isso é mentira. Isso já foi desmentido. E não importa. Ele foi e dobrou a meta. O Leandro Ruge até pergunta, tá liberada fake news na campanha eleitoral? Deputado petista mentindo na cara dura? Esse é o tipo de gente que acusa os outros de mentir. Quando a esquerda não está mentindo, ela está subvertendo a lógica. O UOL diz, Bolsonaro chama ato golpista de 7 de setembro do ano passado de evento democrático. E o Flávio Gordon fala o seguinte, não. O UOL Notícias é quem chama o evento democrático de 7 de setembro do ano passado de ato golpista. É o tempo todo criando narrativas. Qual foi o golpe, pessoal, que teve no 7 de setembro do ano passado? Qual foi o golpe? Não teve nada, não teve relato de violência, não teve nada. A imprensa segue tentando reescrever a história recente do país. Mas o ápice do dia de ontem foi a pesquisa. E essa aqui é interessantíssima. Primeiro, olha só essa imagem. O vídeo completo está lá no Telegram.
Eu vou dar play aqui só no início do áudio, só pra você sentir a voz dessa ilustre jornalista. Só pra sentir o tom da voz dela. E depois a gente avança. Que acaba de divulgar uma pesquisa com a intenção de voto para as eleições presidenciais. Nossa. E o ex-presidente Lula lidera a disputa. Lidera. Nossa, que lindo, sensacional. E aí o Rico Pinheiro destaca, né? Olha a felicidade da blogueira da Globo divulgando a pesquisa do novo Ibope, aquele que dava vitória disparada do poste em 2018. Mas tudo bem. Não basta a jornalista extremamente feliz para dar notícia. Eu me lembrei de uma coisinha. Que eu falei, rapaz, como eu leio todos os dias, né? A coluna do Lauro Jardim, para saber o que ele anda comentando, ele aí que sabe todos os bastidores da política. Eu lembrei que 2 dias atrás, ele tinha uma informação que chamou minha atenção. É o seguinte, ele soltou a nota, que era a nova pesquisa presidencial Datafolha, foi no dia 13, né? Ou seja, foi antes. Ontem foi 2 dias antes, né? Foi dia 13, tem 3 dias hoje. Uma nova pesquisa presidencial do Datafolha será divulgada na noite de quinta-feira. Você viu? A turma da Globo já está esperando o próximo Datafolha, né? Esse daí tá prometendo, né? Aquela ajudinha, aquele empurrãozinho que o Lula precisa. Ao longo da semana serão divulgadas algumas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Algumas patrocinadas por bancos, outras realizadas por institutos sem tradição ou absolutamente desconhecidos. O Datafolha, porém, tradicionalmente baliza o sentimento do mundo político em reação à fotografia do momento eleitoral, ao lado das pesquisas do IPEC, ex-Ibope. Você vê que o Lauro Jardim já está, né, dando aquela validade. Essa semana tem um monte de pesquisa ruim, que de banco, né? As pesquisas que não tem tradição nenhuma, mas a IPEC não, a IPEC é da boa, a IPEC é original, sabe, tradicional, melhor do mundo. Ex-Ibope, que errou tudo. Tudo não, né? Para depois não ver alguma agência de fact-check. Mas errou com vontade. E aí o Lauro Jardim fala o seguinte, cuja primeira rodada para medir a intenção de voto brasileiro para outubro está feita desde a semana passada. Antes de ler o que está em verde, olha só que interessante. É a primeira rodada de intenção de votos. A IPEC nunca fez nenhuma pesquisa. Ou seja, a pesquisa de ontem, você não tem com o que comparar. Ou seja, se na próxima pesquisa Bolsonaro e Lula estiverem bem próximos um do outro, não, é a mudança do momento. Você não tem nada para comparar. É a primeira de todas. Então você não tem como julgar nem comparar, né, com nenhum outro, porque é a primeira pesquisa do IPEC, ex-Ibope. E agora vem a cereja do bolo. E será divulgada na noite de segunda-feira no Jornal Nacional. Dia 13, né? Sábado. Ontem foi 14, ontem foi 15, sábado. No sábado, 10 da noite, o Lauro Jardim já sabia que ia ter pesquisa, já sabia que ia estar sendo divulgada, horário nobre, Jornal Nacional. E aí, quando eu vi a felicidade da Globo, eu lembrei dessa notícia, eu falei, rapaz, como é que o Lauro Jardim já sabia? A Globo empolgada, a gente sabe da ligação do Lula com a Globo, aliados inseparáveis. Aí, olha só que coisa também interessante. Aqui é um frame do Jornal Nacional na hora que mostra as pesquisas. Antes de eu falar qualquer coisa, né? É difícil às vezes dar um zoom, mas quem estiver assistindo na TV, quiser se aproximar da TV, ou quem viu ontem, vocês percebem alguma coisa estranha nessa foto? Perceba que a Vera do PSTU aparece com um sorriso, meu Deus, mostrando os dentes, sabe, branquérrimos, lindo, sorriso Colgate. Depois a Simone Tebet, aquele sorriso assim faceiro, né? Boquinha fechada, mas tudo bem, sorrindo. Aí depois o Ciro Gomes, aquela pinta assim de galã da novela das 8. O Lula, vem Maria, parecendo que tá aquele dia, né? Tomou todas, alegrão. Já a foto de Bolsonaro é triste. Sorriso pra baixo, não tá sem sorriso? A Globo pegou a foto de todos os candidatos, uma foto por um bom ângulo, bonito, ajeitada de Bolsonaro, parece que colocaram até filtro pra ficar mais feio. Não tinha nenhuma foto melhor. Nenhuma foto melhor. Assim, só nas imagens escolhidas você já consegue ver a tendência da Globo. Parece que faz de propósito, só pra gerar aquela repercussão. Falar, ó, olha como a Globo é tendenciosa, mas não tá nem aí. E aí, olha só. Eles também não fazem nem questão de esconder. IPEC, Lula tem 44% e Bolsonaro 32% no primeiro turno de 2022. Pesquisa IPEC, divulgada nesta segunda-feira, foi encomendada pela TV Globo.
A pesquisa de ontem foi encomendada pela Globo, é que pagou. E foi a primeira de todas. Não tem como comparar, falar se é pior ou melhor, se o IPEC tá mudando muito. Não, foi a primeira de todas. A Globo. A Globo que pagou. Rapaz, que interessante, hein? Que interessante. E antes de fazer um comentário ainda sobre essa pesquisa, quero mostrar essa notícia. Graças à economia. A campanha à reeleição de Jair Bolsonaro recebeu dados que mostram melhor desempenho do presidente nos estados onde a economia apresenta desempenho menos negativo diante da crise. E aí, gente, olha só. Olha só. Me digam se o que eu vou falar agora tem alguma razão ou não. Vocês que acompanham os vídeos de forma mais recorrente ou acompanham as notícias com certa regularidade, vocês devem lembrar que ao longo da semana passada foram inúmeras notícias mostrando uma melhora econômica. E temos mais notícias hoje. Várias. Inclusive o PIB aí surpreendendo mais uma vez. Várias notícias positivas. Preço dos combustíveis continua caindo. Teve uma queda semana passada. Mais uma queda que vai ser anunciada, assim, foi anunciada ontem, vai começar a partir de hoje. O Auxílio Brasil, o Lula estava preocupadíssimo. Foram inúmeras matérias falando disso daí, de como o PT está trabalhando para conseguir contornar isso. Teve até live do Lula com o Janones falando que Bolsonaro vai acabar. Você vê o grau de desespero. Várias matérias falando sobre crise no PT, crise no PT, crise no PT, crise no PT. Todas as pesquisas mostrando um estreitamento, né? Uma aproximação de Bolsonaro, Lula desidratando. Análise do Metrópolis mostrando que desde dezembro de 2021 o Lula não cresce nas pesquisas, estava parado, estagnado. E nessa última semana eu não lembro do Lula ter apresentado nada novo, a não ser a participação do Janones. Aí tudo bem. E o Janones tinha o quê? 2% nos votos. Aí me vem essa pesquisa, onde o Lula cresce 5 pontos e Bolsonaro está parado. Cara, é só notícia boa vindo do governo. Só notícia boa. O Lula tomou uma porrada com essa carta. Uma porrada. A carta da democracia do Lula, né, terminou na polícia, com um boletim de ocorrência do SCAF, que colocaram o nome dele. O Lula foi chamado de ladrão. Teve que fugir de evento dos varejistas. Foi chamado de ladrão pelo presidente da maior entidade do agronegócio brasileiro, que é a CNA. Quem afirma isso é o próprio Robson Bonin da Veja. E aí, no momento onde Bolsonaro faz entrega atrás de entrega, entrega atrás de entrega, Bolsonaro sequer cresce 1 ponto. Ele tá parado. E o Lula, que não fez nada, só fez apanhar, cresceu 5. Você fala, não, mas é do Janones. Mas não tinha 2%. Então, é muito difícil, assim, olhar esse resultado e falar, não, é isso aí, o Lula... Isso vai de encontro a todas as análises feitas, inclusive até a análise do Caio Junqueira. O Caião, que é o brother do Josué Gomes, ou o brother do Gabriel Galípolo, falou pessoalmente com 2 petistas, que é o Wellington Dias, o Alexandre Padilha, coordenadores da campanha, e mais um ligado ao petismo em off, que ele não podia revelar o nome, e todo mundo apontava, pô, tá meio complicado, tá meio complicado. Se bem que tinha... Eu tenho que voltar até na matéria do Caio. Voltando na matéria do Caio pra dar uma olhada, porque tinha algum momento que eu acho que o Wellington Dias, ele falava que ele estava esperando alguma pesquisa pra semana que vem pra tomar alguma decisão. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo e olhar essa notícia. Deixa eu ver, só por desencargo de consciência. Pessoal, a minha memória... Eita, rapaz! Lula, a minha memória é um problema na tua vida. Eu sabia que tinha uma coisa na matéria da CNN. Aqui é voltando no vídeo, né? Depois vou ter que dar pausa pra voltar no outro vídeo. Pessoal, se lembra do vídeo de anteontem, falando do Caio Junqueira? Faz aquela super análise, conversando com as pessoas do PT. Quando você entra na notícia, que entra aqui, né? Na verdade, a notícia começa aqui, eu comentava lá do crescimento de Bolsonaro, crise no PT. E aí, continuando na pesquisa, olha que interessante. No geral, a diminuição da distância entre ambos, Bolsonaro e Lula, causou a apreensão entre os petistas, mas não a ponto de alterar a estratégia em curso da campanha, de focar o discurso nas críticas a indicadores econômicos que afetam a vida real da população, como inflação e emprego. A avaliação é de que é preciso aguardar as pesquisas nacionais que serão lançadas na próxima semana, em especial, qual pesquisa? Fala mais alto, Caio Junqueira. Aqui não tem a voz dele, né? Sou eu mesmo. Cadê meu mouse, senhor? Venha. A do IPEC.
O PT já estava esperando a pesquisa paga pela Rede Globo. O Caio Junqueira, assim, o PT já estava esperando o Caio Junqueira, assim, eu já sabia. Eles já sabiam. Por que não esperar o Datafolha, que o Lula pontua assim, sabe? O melhor sinal sempre o Datafolha, que ia sair na quinta-feira, com uma pesquisa nova da Quest. Não, eles já estavam esperando a pesquisa do IPEC. Né? Mas beleza. Ai de você que questione. Não pode duvidar das pesquisas. Não pode. Tá bom, Lula. Mas vamos voltar pro vídeo de hoje. Vamos voltar. Eu lembrava que o Caio tinha falado... Eu lembrava que os petistas tinham avisado pro Caio que tinha alguma pesquisa que ele estava esperando. Que é a que o Lula toma atração. Mas tudo bem. E aí você vê. No dia de ontem, antes dessa pesquisa aí que a Globo pagou, né? Sair, o Lula foi num evento lá na USP e fez um discurso em tom de derrota, revoltado, né? Um tom de derrotismo. Escutem só. Se vocês ligarem um rádio agora, vai falar de eleição. Se vocês ligarem qualquer canal de televisão, tá falando de eleição. Se vocês ligarem para o Congresso Nacional, tá falando de eleição. E só falta 48 dias na boca, só falta 48 dias. E eu não posso falar de eleição. Oh, coitadinho. É o fim da picada, eu não entendo. Alguma coisa tá estranho nesse país. Aliás, aprovaram uma lei que se criou um fundo partidário que quando puder usar o dinheiro, acabou as eleições. Acabou as eleições. Inventaram uma tal de pré-campanha que a gente não pode falar de candidato. Eu não posso falar do Haddad, ele não pode falar de mim. É tudo muito estranho, porque a lei foi feita para garantir, me desculpe, a manutenção de quem já tem mandato. Rapaz. A lei não foi feita para permitir que outras pessoas novas entrassem. Mas o jornalista... Aí ele reclama, só tá reclamando. Pô, não pode usar o dinheiro, não pode fazer campanha. A lei é parece pra garantir, porque já tem mandato, pra garantir Bolsonaro no poder. Um discurso derrotista. Até sair a pesquisa paga pela Globo que o PT já tava esperando desde sábado. Ei, Lelê. Me engana, Lula. O Bambambam Live briga com print, Lula. 47 pessoas assistindo. Ah, mas no Twitter, as pessoas não assistem normalmente pelo Twitter. Beleza, realmente eu concordo. Então vamos olhar o YouTube, 2.600. O Pazuello, sem querer desmerecer, tinha 19 mil. Ai, né? O Lula, primeiro lugar na pesquisa da Globo. Aí você faz o teste do Datapovo. Só que agora não é Bolsonaro. É o Datapovo do Lula. Aqui, eu acho que vale a pena vocês verem o vídeo completo. Mas só pelo áudio, vocês vão conseguir sentir. Oh, só escuta esse áudio. Vaias. Vergonha! Não vou nem deixar continuar, não vou nem dar play no final do vídeo. Vai lá no Telegram, aqui, vê o vídeo na íntegra. Mas pra quem não entendeu, Festival de Cinema em Gramado, Rio Grande do Sul. Artistas passam na rua lacrando e fazendo L. Você consegue ver aqui de forma bem clara esse rapazinho aqui, ó. Olha o L. Aqui, ó, fazendo um Lzinho. Fazendo L de ladrão e só recebem vaias aos gritos de mito. Eles insistem em sair na rua e quebrar a cara. Mas o Lula... primeiro lugar, disparado. Parece que o IPEC tá vindo aí pra desbancar o Datafolha. Por outro lado, Bolsonaro, né, que não cresce. Bolsonaro não cresce. Ele não cresce, mas Michele Bolsonaro tem boom de popularidade nas redes e supera presidenciáveis Lula e Janja. Como a Michele está crescendo, tem um boom, supera Lula, supera Janja, supera presidenciáveis. E Bolsonaro está estagnado. Assim, a própria Globo traz informações que fica assim, difícil. Mas beleza. E aí, falando da Michele, para ter se aproximar aqui do próximo tema,
Lá vem o Noblar. A primeira-dama Michele Bolsonaro, sob a capa do anjinho do bem, está se revelando tão perversa e perigosa quanto o marido, em alguns aspectos até mais do que ele. Pronto. Pelo tom de ataque que a imprensa vem, né, falando da Michele, onde realmente assim, pesado, batendo todo santo dia. Eu não consigo entender esse favoritismo assim do Lula absurdo, crescimento nas pesquisas. Mas beleza, é do jogo. Vamos falar do Lula. E vocês entendem por que eles estão batendo tanto na Michele. É porque é uma forma de tentar esconder o que a esquerda está fazendo. Michele Bolsonaro, ela é evangélica, isso aqui, ela não se tornou evangélica por causa da campanha, ela sempre foi. Bolsonaro participar de eventos cristãos, católicos, evangélicos, também é uma coisa normal desde os idos de 2016, 2017, né? Pré-campanha. Já, enquanto isso, uma coisa que também é tradição na esquerda, né? É relatada aqui pelo antagonista, fiquei muito surpreso. Parece aí que desde que o Diogo Mainardi deixou o grupo, o Cláudio Dantas está se soltando um pouquinho mais, né? Acho que ele sabe que a volta do Lula é complicada, que o Mainardi tá lá em Veneza, com a vida ganha, vida garantida, comendo pizza da melhor, e o Dantas continua no Brasil. Ele falou, acho que tem um pouco mais de responsabilidade. E ele relata o seguinte, amigo de Lula está fechando igrejas. O PT garante que Lula é cristão e nunca fechará igrejas, mas até agora o presidenciável calou-se vergonhosamente sob o arbítrio praticado contra os católicos na Nicarágua, por parte do ditador Daniel Ortega, seu amigo. O cerco à igreja nicaragüense vem desde 2018, quando paróquias foram usadas para abrigar manifestantes contrários ao regime, mas a situação se deteriorou nas últimas semanas. A coisa tá tão complicada que até o Ciro Nogueira tá batendo no Lula. O PT quer desviar o foco do apoio a ditaduras como se fosse mera diferença ideológica. Não! O problema das ditaduras é que são ditaduras. Começam sufocando a liberdade, depois outra, depois outra. Na Nicarágua, que Lula apoia, a ditadura de Ortega fecha igrejas. Isso aqui o PT não fala. Não, o Lula é um santo. Aí vem o Metrópolis para ajudar o Lula. Grupos católicos fazem ataques a Lula e pedem oração contra o comunismo. O Gustavo Zucca escreve na coluna do Igor Gadelha. Movimentos católicos ultraconservadores lançam ofensiva contra a candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Ou é extrema ou é ultra. Escolha. Escolha se você quer ser de extrema ou de ultra. Não é o que você acha mais bonito. Ultradireita, extrema-direita. Extremo conservadorismo não casa muito bem, né? Então, normalmente a imprensa usa extrema para falar de direita e ultra para falar de conservadorismo. É a imprensa parcial brasileira. Só que, às vezes, chega em determinado ponto que a imprensa não consegue tapar o sol com a peneira. No evento lá do Lula na USP, aquele que mostrou 47 pessoas assistindo ele na USP, o cara mais popular do Brasil, 47 pessoas assistindo no Twitter. Ao lado de Lula, professora diz que há igrejas em máfia. Em máfia? Igrejas em máfia. Do lado do Lula. Ele rebateu? Não. Não rebateu. Ato de pré-campanha do ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto teve uma menção negativa a igrejas que atuam nas periferias de grandes cidades. Normalmente onde o Estado não chega, normalmente onde as igrejas que auxiliam famílias, que têm pessoas às vezes que estão entregues aí a alguns vícios, às vezes famílias que acabam, às vezes perde tudo, tem algum enchente, alguma coisa, perde tudo, a igreja está lá para ajudar. Normalmente na região de periferia é a própria comunidade, quando não as igrejas, que mais auxiliam a população. E a turma do Lula está criticando as igrejas. A frase foi dada pela professora da USP, Hermínia Maricato, uma das que discursou antes dos políticos da universidade nesta segunda-feira. Arquiteta e urbanista, ela pregava a necessidade do Brasil promover uma reforma urbana, criticava a falta de estrutura e serviços públicos em grandes regiões de metrópoles. Aí diz, partes das cidades sem Estado. E o que significa isso? Significa periferias violentas, periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia, um grande negócio, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia.
É como a turma do Lula enxerga a situação. Tá aí as falas, é dela. Poder 360, grande imprensa, verificadinho. Fala aí, Lula. Ele ficou calado, ele não rebateu. Ele não rebateu a professora. E aí, no dia de ontem, o Demagogia do Oprimido tinha feito uma thread mostrando algumas falas do passado do Lula sobre os cristãos, sobre as igrejas, sobre líderes religiosos. O Vilimigo trouxe mais notícias. Ele fala o seguinte, Lula e as igrejas. Resolvi fazer um compilado de algumas notícias que encontrei sobre Lula e sua relação com igrejas, pastores e evangélicos no geral. Não farei comentários, apenas fatos e peço que leiam e tomem suas conclusões. Também não farei nenhum comentário. A primeira notícia que ele traz é do GM que diz: Lula culpa as igrejas pela maioria dos óbitos, né, da pandemia no Brasil. A manchete, essa manchete se refere a essa fala aqui do Lula. Ter sido evitada muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara. Não é fazer culto. Dizendo que tem um remédio para sarar. Muitas mortes. O papel da igreja não é fazer culto cheio de gente sem máscara. Tire sua conclusão. Sobre a invasão do vereador petista em igreja durante a missa. PT vai trabalhar para evitar cassação de vereador que invadiu igreja, afirma Lula. Ex-presidente diz que Renato Freitas cometeu abuso por ser jovem e tem que pedir desculpa e ser perdoado. Temos aqui um recorte. Renato, se você estiver me ouvindo, eu queria te dizer como um pai pode falar para o filho. Você errou. Se você errou, não persista no erro. Humildemente peça desculpa. Peça desculpas ao povo do Paraná, peça desculpas ao PT, peça desculpas aos padres, aos religiosos, sabe? E nós vamos te defender, nós não vamos querer que você seja caçado. Nós não vamos permitir que a direita conservadora da Câmara te casse. Renato, se você... Não vamos permitir que a direita conservadora da Câmara te casse. Eu não lembro do Renato pedindo desculpas. Notícia. Época. Grupo Globo. Lula ironiza pastores evangélicos, jogam a culpa em cima do diabo. Você está desempregado, o diabo está doente, é tudo lá, tombou, blá blá blá, afirmou o ex-presidente. O próprio Lula sobre... Vamos deixar ele falar, né? Vamos deixar o Lula falar. Sim. Eu tenho certeza que aquilo não pegaria em mim. Tá. Pelo histórico que eu tenho de convivência com essa gente. Tá claro. Então, eu vou conversar com essa gente outra vez. O PT precisa conversar. O PT tem muita gente evangélica. O que não dá para você ficar quieto. O que não dá para a pessoa contar uma mentira a teu respeito e você fingir que não viu. Tem que ir para cima. Tá. Com respeito, mas você tem que ir para cima. Tá. Eu vejo a agressividade com que os pastores falam com os evangélicos em alguns programas de televisão. É uma coisa muito agressiva. É quase que uma coisa violenta. Sabe? Quer dizer, você pede dinheiro para a pessoa de forma agressiva, você promete um milagre para a pessoa de forma agressiva, aí se não acontece um milagre, ainda assim é você que é culpado. Porque você não tem fé? Que história que é essa? Então eu acho que tem um espaço para discutir religião nesse país muito grande. Muito grande. Eu quero entrar nessa. Opa, já está profundo. Eu quero entrar nessa. Eu tenho até um jeitão de ser pastor. Ele quer entrar nesse espaço de discussão porque ele acha que tem gente que está passando do ponto. Vai fazer o quê? Quem passar do ponto vai mandar fechar? Vai querer regular? Não sei, não vou nem comentar. Tirem suas conclusões. Globo. Aqui ninguém pode questionar. Lula, abre aspas, é melhor ter um cinema do que vender a sala para uma igreja qualquer. Precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que vender a sala para uma igreja qualquer. A Bia nem deixou nenhum comentário. Só seguindo a linha do Felipe. Tirem suas conclusões. Tirem as suas conclusões. PT, depois do que vocês acabaram de ver, lança a ofensiva para dizer que Lula nunca fechará igrejas. Ele podia começar condenando o Daniel Ortega, o aliado dele. Mas ele não vai fazer isso. E
criou Marcha para Jesus. O Lula criou a marcha. Não é dele. O projeto não é dele. Não tem nem como ser dele. A não sei que fosse uma MP. Isso não foi uma MP. Coordenação de campanha reage a relatos de fake news espalhados até mesmo em templos religiosos contra o ex-presidente. O Lula podia ir nos templos, né? Então desmentir. Não vai, não. Presidente do PT descarta a ida de Lula a cultos e diz que disputa na eleição é política e não religiosa. Será mesmo que o Lula não vai porque ele não quer, sabe, não quer envolver religião no meio? Ou será porque ele não é bem-vindo? Tirem suas conclusões. E só para deixar aqui um dado, eu vejo todas essas matérias da imprensa, né? Começando desde lá da UOL, que Bolsonaro chama o ato golpista de democrático, passando aí pela IPEC, paga pela Globo, que o PT já sabia que viria aí para acalmar os ânimos. A Folha de São Paulo, em 31 de outubro de 1997, soltava matérias como essa, mostrando quantas vidas foram perdidas por culpa do comunismo. Olha lá o número, 110 milhões. Isso em 97. Eu não estou vendo ali, por exemplo, Cuba, né, sendo mencionada. Nesse estudo, obviamente, não entrou Venezuela, não entrou a Nicarágua. Mas fazer o quê, né? Olha como a imprensa brasileira mudou. Isso daqui um dia foi a Folha de São Paulo. Isso foi um dia a Folha de São Paulo. 1997. Obrigado aí, Roger, por ter colocado isso. Ele só colocou o link. Achei bem interessante. Mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos pro próximo tema. Vamos falar do Ciro Gomes. Falas muito polêmicas, mas como toda pessoa de esquerda, né? Só fala abobrinha. Já vou mostrar aqui pra vocês o que ele disse. E é uma coisa que corrobora com tudo que a gente já vem falando. É o que tá acontecendo nos Estados Unidos atualmente. Se der tempo, no final do vídeo a gente comenta, né? O que tá até rolando com o Trump. O que tá rolando na Colômbia. O que tá rolando no Chile. Todos os países que a esquerda chega no poder, acontece alguma coisa que o cara da direita que veio antes começa a ser investigado. Se você olhar para o próprio Brasil, você não precisa nem muito longe. Só olhar a própria história brasileira. O que foi a Comissão da Verdade? O que foi a Comissão da Verdade? Tudo bem. Olha o que a Vera Magalhães fala. Ela começa, ela levanta a bola, né? Ela basicamente colocou a bola dentro do gol e falou: vai lá, Ciro Gomes, finge que foi você que fez o gol. Todo mundo acha que ele vai ser preso, ele tem repetido que ele vai ser preso, que os filhos dele não vão ser presos. Todo mundo acha que ele vai ser preso. Todo mundo quem? Todo mundo quem, Vera? Todo mundo acha que ele vai ser preso. Todo mundo acha que ele vai ser preso, ele tem repetido que ele vai ser preso, que os filhos dele não vão ser presos. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso. Vai ser porque preso. É um criminoso. Por quais crimes? Quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia, especialmente. Mas repara aqui, vamos lá. Pra gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos Sem exagero. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Tem que... Criminoso, vai pra cadeia. Vai pra cadeia. E se vencer a eleição, vai ser um presidente legítimo, que venceu por causa das fake news. Venceu por causa das fake news, venceu por causa da intolerância religiosa. E aí, lembrem que está rolando uma CPI nos Estados Unidos para investigar o ato lá. Vão falar que a família Bolsonaro tem participação. Se você acha que vai ser só o Eduardo Bolsonaro, lembre que o Financial Times já falou que até o Flávio Bolsonaro estão considerando colocar no meio. Aí procura mais 2 ou 3 aí, isso corrobora. CPI da pandemia, né? Aquelas conversas, desde também da CPM das fake news. E aí fica aí, Bolsonaro é um presidente que venceu, mas não vale, venceu na mentira. E aí vão tentar passar os próximos 4 anos tentando tirar tudo que eles puderem. E, quem sabe, inclusive, aproveitar esse momento para provar o semipresidencialismo, porque não dá para ter um presidente como Bolsonaro mais 4 anos, é impossível. Só que o Ciro Gomes foi além. Traz aqui a mesma proposta que a turma da Colômbia está promovendo através do Gustavo Petro. A sua vice-presidente esteve aqui no Brasil, também falou sobre isso. O Lula
em seu programa de governo também fala sobre rever, né, a política. Na verdade, saiu uma notícia sobre isso, que o PT estava avaliando realmente rever a lei antidrogas. Saiu a notícia e tá aqui, ó. Ciro Gomes defende penas mais brandas para os pequenos traficantes. Ele falou que pretende revogar, né, a lei e defende penas mais brandas para os aviões. Os aviões, né, aqueles rapos jovenzinhos que levam uma coisa a outra. Ele fala, ó, essa lei, por exemplo, será revogada. O avião, por exemplo, vai ter pena se a gente não descriminalizar. Se não descriminalizar, ó o que ele tá falando. Aí a pena vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Diferente de cadeia, né? Se não tiver cometido violência, disse o presidente Ciávio, completou. A polícia, para fazer de conta que estava enfrentando, né? Vai lá e prende o garoto. O garoto. Pra Lula é o menino. Pro Ciro Gomes é o garoto. Pra Bolsonaro é bandido. Então tá aí, você tira suas conclusões também. E o Ciro Gomes também soltou essa pérola aqui, né? Lula eleito será maior estelionato eleitoral do planeta. Pedetista chamou o ex-presidente de corrupto, demagogo e populista, mas avaliou que petista seria do campo da democracia. É o mais estelionato, mas não é democrata. Bolsonaro é pior. Bolsonaro ainda é pior. É um criminoso, tem que ser preso. Bandido. O que é que dá pra falar o Ciro Gomes, né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Se o Ciro Gomes, com suas falas, já... Só Deus nos acuda, o que falar do Danones? O Danones é realmente uma figura emblemática dessa nova política que vem nascendo. E o pessoal aí nas redes sociais vem se debruçando aí de procurar alguns pronunciamentos antigos do Danones, que eu não sabia, ele era do PT no passado. Vamos ouvi-lo. Cadê aqui? Mas considero absolutamente ultrapassado. Eu resumiria o Lula assim, Lula, tchau, muito obrigado pelo que você fez. Então eu deixei o Partido dos Trabalhadores a partir do momento que eu percebi que o partido funcionava como uma seita. Que você estando ali, você teria que ter uma cartilha. Me reuni aqui com o Lula, porque não existe autoridade maior no nosso país para falar sobre povo, sobre combate à fome, como ele mudou sobre o discurso. Enfrentar a miséria de frente, do que esse que está aqui ao meu lado, que é o nosso presidente Lula. Ele tem autoridade para falar sobre Bolsa Família, sobre combate à fome. Respondeu sobre a Argentina. Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. O que você sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu Quem é? O presidente da Argentina hoje É o Macron, da França. Da França. Macron é o presidente da França. Presidente da França. Presidente da França. O cara é tão desinformado, ele não sabe nem quem é o presidente da Argentina. Um lulista que destruiu o país. Tacava o pau no Lula no passado. Esse é o Danones. Algo que também não dá para esquecer, ou pelo menos não lembrar do Lula. O Mark Souza postou isso aqui, né? Jornalista também, verificadinho. Esse aqui é quase um afilhado do Sérgio Moro. Ele ostenta aí no passado uma foto aí quando ele apresentava o TCC dele. O Moro tava lá, né, na sua banca, frequentava a casa. Quando o Moro tava no Roda Viva, ele tava lá com a Rosângela. Mas, pelo menos, parece que é antipetista. Sindicalistas tentaram impedir há pouco trabalhadores de entrar numa fábrica de Curitiba. Sabemos que sindicalistas não gostam de trabalhar, mas agora querem impedir os outros de trabalhar também. Usam táticas, né, bem complicadas contra quem dizem representar. Até quando? Se isso está assim agora, espero o Lula voltar, que já falou que vai dar mais poder para os sindicatos. E vai tentar ver, né, o que pode fazer para os sindicatos voltarem a ter dinheiro, já que o imposto sindical acabou. Então o Lula quer tirar um pouquinho do seu salário para voltar para os sindicatos, né? Os sindicatos, pô, são a base do petismo. Ainda sobre o Lula, olha só, PT mapeia nome para disputar a presidência da Câmara em 2023. Isso daqui tenho certeza, é independente de vitória do Lula. Independente. O PT tá pensando em tudo, tá trabalhando por tudo já há muito tempo. Já falamos desde o ano passado, o plano do PT, do Disseu, de colocar pelo menos 206 deputados, porque consegue barrar qualquer tipo de reforma, né? Nenhuma PEC avança, se você tem 206 deputados na oposição. E aí o PT já está olhando alguns nomes que possam ser consenso. Muita gente
criticou o Bolsonaro por questão o Lira, por que não escolheu o Bia Kicis, por que não escolheu o Eduardo Bolsonaro, por que não escolheu fulano, ciclano, beltrano. Só que a escolha do presidente da Câmara não é a canetada, não é o presidente que escolhe. A eleição da presidência da Câmara é quem conseguir 257 votos. É pela maioria. São os próprios deputados que votam. Então, vai ser muito difícil o Lula conseguir emplacar um petista, a não ser que, quem sabe, ele vença. Então, caso ele perca, ele tem que procurar algum nome ligado a ele, como era, por exemplo, o Rodrigo Maia. E quem diz isso não sou eu. Se vocês procurarem a entrevista do Ciro Gomes para André Sadi em 2019, ele explica como foi importante a eleição, na verdade a vitória do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Ele falava, o Maia é um cara nosso, o pai do Maia é comunista, tanto que o Rodrigo Maia nasceu no Chile, durante o exílio, né, entre aspas. E ele fala o Maia é importantíssimo porque chega um projeto que é importante para o governo, e aí o Rodrigo Maia vai lá e ele coloca um cara nosso. E ele cita, o Ciro Gomes cita, por exemplo, o pacote anticrime que foi relatado pelo Marcelo Freixo. Então o PT está assim na mesma lógica. Pô, quem pode ser o nosso próximo Rodrigo Maia? Agora em 2023. Já tá vendo, ó. Tem o Luciano Bivar, tem o Marcelo Ramos do PSD do Kassab, que inclusive é vice-presidente da Câmara atualmente. E junto essa notícia que está cogitando o Bivar com essa daqui e até a neutralidade do Kassab, que neutralidade não tem nada, a imprensa já falou que o Kassab vem apoiando o Lula nos bastidores, tá junto. Bivar admite conversas com o PT e sinaliza a oposição da União Brasil a Bolsonaro. É que o Bivar já está pensando lá na frente. Ele pode não ser o presidente da Câmara, mas assim como foi, inclusive, o acordo com os bolsonaristas da União Brasil, assim, que foi o acordo na época. Não, Bivar, tu vai ficar com um cargo na Câmara, na mesa diretora da Câmara. Acho que o Bivar ficou como primeiro secretário. O primeiro secretário, que tem algumas atribuições, né, que dão uma certa relevância dentro da Câmara. E aí falou que não, então os bolsominions podem ficar com as comissões. E aí vocês devem lembrar, a Bia Kicis ficou com a CCJ, que foi importantíssima para avançar com diversos projetos. A Carla Zambelli tinha pegado a do agro, teve uma outra comissão e outra comissão. Ficaram com 4 comissões, os bolsonaristas. Aqui o que o PT está mirando, legislativo. E volto a falar para vocês, importantíssimo focar no legislativo. Para as eleições, devo apoiar alguns candidatos, pessoas que eu realmente, assim, meio que, sabe, apoio. Eu falo, não, esse cara aqui eu realmente apoio. Conheço o trabalho, já conversei, etc, mas estou vendo ainda, quero entender tudo bonitinho essa lei eleitoral para não ter nenhum percalço, nenhum problema, né, declarar apoio assim, para depois não vir confusão. Bolsonaro, óbvio que apoio. Todos os governadores apoiam o Bolsonaro, estou apoiando. Todos os senadores apoiam o Bolsonaro, eu também estou apoiando. Ah, você vai apoiar quem Bolsonaro apoia? Sim, eu vou apoiar quem Bolsonaro apoia. Governo, Senado e presidente, quem Bolsonaro apoia, eu também estou apoiando. Ah, acabou, aqui, ó. Bolsonaro apoiou, eu também estou apoiando. Se Bolsonaro apoiou, tem minha chancela também. Vai lá, ajuda o presidente. E vamos falar dele. Vamos falar dele, trazer aqui como eu posso falar, né? Um calhamaço de boas notícias. Começar por essa. A partir de hoje, a Petrobras reduzirá em 18 centavos o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras, passando de 3,71 para 3,56 o litro. É a terceira redução anunciada nas últimas semanas. Brevemente teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Olha que lindo. A Alemanha impõe aumento nos preços de gás, que podem deixar contas até 13% mais caras. As medidas visam lidar com a falta de combustível. Aqui é uma notícia boa, né? Mas só para você ver o comparativo. Enquanto no Brasil não tem problema de falta de combustível e estamos vendo queda nos preços, na Alemanha os preços estão crescendo. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, presidente. Após a decisão do Supremo, etc., o governo está preparando um novo decreto, que é para não ter profusão mais com a questão da Zona Franca de Manaus. E vai ter mais redução de IPI. E esse decreto aqui não é porque, é uma nova de eleição. Não, é a mesma coisa, porque fez o decreto foi suspenso, foi revogado, e foi o decreto foi revogado de novo. Tá, a gente vai fazer agora, para não ter confusão, não ter problema. Pronto, tá certo? Vida que segue. Obrigado, Bolsonaro. No dia de ontem, o Marcos Montes, que assumiu o Ministério da Agricultura no lugar da Tereza Cristina, ele postou aqui um vídeo. Eu vou dar play para vocês. Vou deixar aqui as próprias pessoas relatando a importância
de receber o título de terra? É muito significante para nós, né? É uma segurança e a partir de hoje nós podemos dizer que essa propriedade realmente é nossa, né? Porque toda coisa tem que ter documento, né? Então, quando eu falo do documento, é porque um documento é significante para nós. Até para a gente ter acesso aos créditos, né? Para a gente melhorar o nosso plantio, a nossa produção. E só através desse título é que nós vamos conseguir adquirir esses créditos através do banco, né? Se não tiver um documento dessa terra, jamais nós vamos conseguir acessar esses créditos, tá? Então nós estamos agradecidos a Deus, as entidades, o INCRA, né? Através do INCRA, tá nós abençoando com esse título, né? E o governo, através do governo federal. 13 anos nós estamos aguardando esses 13 títulos. anos. Então para nós é uma vitória nós estar recebendo nosso título das nossas terras e poder ficar feliz aqui na nossa terra e saber que é nossa agora. Não temos medo mais de vir ninguém aqui, nós tomar e nós perder algo que nós plantar aqui. Tudo que nós produzir, nós vamos colher porque estamos em segurança já. Não é só segurança. São 13 anos esperando e agora, como a terra realmente é dele, está lá no papel, ele pode ir no banco, ele pode pegar o empréstimo que ele está falando, agora para pegar o crédito. Tenho certeza aí. Dona Antônia e seu Manuel, quem sabe aí comprar um tratorzinho, comprar uma coisinha aqui, uma coisinha colar, aumentar a produção, fazer com que o agronegócio brasileiro continue crescendo, ganhar mais um dinheirinho que vai movimentar a economia da região e o Brasil vai crescer. 13 anos esperando. 13 anos esperando. E durante o governo Bolsonaro, nesses quase 4 anos, foram mais de 370 mil famílias que ganharam aí, né, o título de suas terras. Ainda nesse âmbito, sobre terras, Bolsonaro fala o seguinte: o assentamento Salubrinho, em Andaraí, na Bahia, se programa para colher 100 toneladas de abacaxi no biênio 2022 e 2023. A safra inicia este mês. Dentre as 40 famílias beneficiárias da reforma agrária nessa área, 13 se dedicam ao cultivo da fruta, que leva 14 meses para produzir. Com 838,4 hectares de terras, o Salubrinho também produz aipim, feijão, laranja, limão e manga. Atualmente ocorre a introdução do cultivo de maracujá no assentamento, que produz frutos 4 vezes ao ano e com isso tem potencial de aumentar a rentabilidade das famílias. São mais de 370 mil títulos entregues a famílias de assentados, garantindo, além da posse, políticas governamentais no incremento da produção do agricultor familiar. O governo federal faz história e liberta o brasileiro das mãos de facções patrocinadas por partidos de esquerda. A região de Andaraí é uma das regiões que eu pude visitar, né, no Brasil. Eu nunca visitei muitos estados, nunca viajei muito. Conheço a Bahia, conheço um pouquinho de Sergipe. Fui uma vez fazer uma prova de vestibular e só. Rodei um pouquinho de João Pessoa, porque tinha um amigo que morava lá. Fui uma vez no sul do Brasil, em Rio Grande do Sul, quando era criança, e só. Mas dentro da Bahia, eu falo da Bahia, começou a conhecer a Bahia. A Andaraí é lindíssima, que é no da Chapada Diamantina. E tá lá, 40 famílias também receberam o seu título de terra. Mais produção. E onde é que tá a Lula, né? Onde é que estava o Lula em todos esses anos? Ainda sobre o agronegócio. Vai e vem das commodities. Safra de milho vem recorde, mas sem muito espaço para quedas nos preços. Ritmo de consumo interno e das exportações nos anos recentes não dão margens às sobras. Tem que ter um mas, né? É um recorde, na verdade. Né? Eu falo recorde, meu pai fala, isso está errado, é recorde. Meu pai, eu falo errado, fazer o quê? Eu falo errado. Mas as pessoas entendem. Bank of America revisa a projeção do PIB brasileiro de 1,5% para 2,5%. O Paulo Guedes estava correto. Vão passar o ano revisando. Gente, é mais uma instituição financeira que revisa as suas estimativas para o Brasil, para a economia brasileira. IBCBR, acima do esperado, aponta PIB maior em 2022, mas não esconde desafios da economia. Mas tem que ter o mas. Bofa revisou a projeção do PIB de 2022 para cima após o indicador de junho. Outras casas também veem viés de alta para o crescimento econômico do ano, mas não esconde desafios. Mas o Globo. Mercado reduz a expectativa de inflação, mas eleva para 2023. Meu Deus, é inacreditável.
Só trazendo notícia internacional para vocês verem como é a mídia militante. Não muda, gente. Nos Estados Unidos, que o Biden é o presidente, cara de esquerda, a notícia lá é o seguinte, ó. Opinião. Boas notícias para quem está aposentado, né? E quem está fazendo aí suas economias para quando se aposentar. A inflação pode estar trabalhando em seu favor. A inflação pode estar trabalhando em seu favor, aposentado. E o perfil fala, né? As narrativas sendo empurradas. A inflação é boa para você. A inflação é boa para você. Vamos voltar para o Brasil. Vendas no varejo crescem 0,7% em julho. O Brasil segue despiorando. Mas calma, tem mais. É feio dizer, mas o mercado queria mais desemprego. Pleno emprego dificulta o controle da inflação. E quanto maiores os juros, pior para o mercado de ações. A culpa agora é do emprego. Poxa, Bolsonaro. Pra que o porcaria desse emprego o desemprego tá caindo? Putz. Esse Bolsonaro tá demais, viu? Tá aí, ó. Culpa de Bolsonaro, pô. Aí, ó. Culpa de Bolsonaro. Não pode reduzir o desemprego. Não, o desemprego tem que continuar aumentando. Sobre o desemprego. Deixa eu pular, só falar de desemprego, porque tem ó. Campos Neto fala em desemprego perto de 8,5% e renda maior. Então já sabe, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim porque, segundo a Folha de São Paulo, desemprego é ruim. Mas vamos voltar. Prévia do PIB cresceu 0,57% no segundo semestre. O índice de atividade econômica do Banco Central subiu 0,69% em junho contra maio. Em 12 meses avançou 2,18%. Flávio Bolsonaro comenta sobre isso e esse dado ele está acima do esperado. Se não me engano, o esperado era 0,2, deu 0,69. Estão revisando e errando as previsões e o Brasil está dando certo, mesmo a mídia jogando contra. Para quem diz que o Brasil é mal visto lá fora, e essa notícia aqui também, sabe, gera alguns questionamentos da pesquisa paga pela Globo, da IPEC, que o Lauro Jardim já sabia que é um jornal nacional e que o PT já estava esperando, segundo o Caio Junqueira. A Bloomberg fala o seguinte: a economia do Brasil está mostrando força, apesar de um ciclo agressivo no aumento de juros e antes que o governo implementasse medidas que provavelmente impulsionariam ainda mais o consumo. Tá meio confuso porque tá traduzido. Ele tá falando o seguinte, ó. A economia brasileira, mesmo antes dessas medidas recentes do governo, reduzir o ICMS, né, os auxílios, mesmo antes disso, a economia brasileira estava tomando tração. Imagine agora, após as medidas que provavelmente vão impulsionar ainda mais o consumo. O Brasil vai dar certo. É a Bloomberg contando para o mundo. Não é Bloomberg Brasil, é Bloomberg. A oficial, a única. Como é que o Brasil vai dar errado? Pô? Tá condenado para dar certo. Auxílio Brasil de R$600 movimenta mercados de bairro em Campo Grande. Reflete bastante no caixa. É exatamente o que a Bloomberg falou, cara. O Brasil tava dando certo. Com essas medidas aí, meu irmão, vai deslanchar. E aí você tá vendo, ó. Os mercadinhos estão faturando. Prefeituras não enviaram lista de taxistas para pagamento de auxílio por razões ideológicas, diz ministro. Não, ó, não pode dar. Deixa os taxistas sofrer, porque se vai, aí ele vai acabar votando em Bolsonaro. Quão mesquinho tem que ser, né, o prefeito, os representantes, os políticos para negar o auxílio a pessoas. É inacreditável, né? É a esquerda brasileira. E quem já comentou, né, do Campos Neto. Enfim, por hoje fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Vai lá no Telegram, né? Tem vários vídeos aí pra vocês pegarem lá, que dei play aqui ao longo do vídeo de hoje. E lembre de compartilhar esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, pode me apoiar pelo Patreon, botão de valeu, etc. Mas vai lá no Telegram, pega os vídeos, compartilha esse vídeo. Tente converter alguns votos com seus amigos. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!